Sem dúvidas que Pelé é o maior jogador do nosso tempo. Com apenas 15 anos, ele já estava entre os profissionais do Santos e com 17 ele já era um dos craques da seleção brasileira. Por unanimidade, Pelé é o maior jogador de todos os tempos e nesse vídeo você vai conferir os motivos que fizeram Pelé se tornar o rei do futebol. E se você não é inscrito no canal e gosta de histórias de jogadores e curiosidades sobre o mundo da bola, já clica no botão de inscrever-se e ativa o sino das notificações. Assim, sempre que a gente postar vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Se você está perto dos 17 anos ou já passou dessa idade, é possível que você não tenha atingido grandes feitos, assim como qualquer outro ser humano normal. Pelé é um extra-série, e com essa idade, ele já era artilheiro do Campeonato Paulista e também foi campeão mundial com a seleção brasileira. Seu maior talento era fazer gols e jogadas que deixavam todos de queixo caído. Fora isso, ele foi abençoado com um carisma fora do comum e chegou até mesmo a parar uma guerra. Mas o que será que fez Pelé se tornar o rei do futebol? Bom, é isso que a gente vai ver ao longo do vídeo. Como já falado anteriormente, mesmo com apenas 17 anos, Pelé já tinha sido artilheiro do Campeonato Paulista de 1957. Mas foi no ano seguinte, na Copa de 1958, que aconteceu na Suécia, que ele começou a encantar o mundo com seu talento. Naquela seleção brasileira, que tinha entre outros Garrincha, Didi e Nilton Santos, Pelé foi um dos principais jogadores. Ele fez um golaço que está na galeria dos mais bonitos da carreira. Na decisão em que o Brasil venceu a Suécia por 5-2, ele aplicou um chapéu no zagueiro e marcou, de pé direito, o terceiro gol brasileiro, e a seleção chegava ao seu primeiro título de Copa do Mundo. A história de conquistas de títulos mundiais por Pelé só estava começando. Em 1962, Pelé foi campeão do mundo com o Santos e com a seleção brasileira. Naquele ano, o Santos venceu o Benfica na disputa da Copa Intercontinental, o que equivale hoje ao Mundial de Clubes, e conquistou o seu primeiro título mundial pelo Santos. No mesmo ano, agora pela seleção brasileira, sem o mesmo protagonismo por conta de uma lesão, ele conquistou o bi da Copa do Mundo, que aconteceu no Chile. No ano seguinte, mais um título mundial com o Santos, que dessa vez derrotou o Milan em melhor de 3 jogos. 8 anos depois, na Copa do Mundo do México, veio a consagração com a seleção brasileira e o Tri. Em 8 anos e com 29 de idade, Pelé chegava a 5 títulos mundiais. No dia 19 de novembro de 1969, Pelé fez o 10º gol da carreira, na vitória do Santos sobre o Vasco por 2-1, no Maracanã. Além da marca histórica, o craque aproveitou para fazer um breve discurso pedindo atenção com as crianças de todo o mundo. Rodeado por jornalistas, Pelé disse: "Pensem no Natal, pensem nas criancinhas." Um pouco mais tarde, já no vestiário, voltou ao assunto: "Ajudemos as crianças desafortunadas, que precisam do pouco de quem tem muito." Entre todas as comparações já feitas entre Pelé e outros jogadores, a principal característica apontadas por quem defende o rei como o maior de todos era a sua versatilidade. Pelé chutava com as 2 pernas, era um excelente cabeceador, tinha força física diferenciada, era raçudo, cobrava faltas de qualquer distância e pênalti ele batia com maestria. Qual o defeito dele em campo? Talvez nenhum, né? A genialidade de Pelé foi tanta que até alguns gols que ele não fez ficaram famosos. Como por exemplo, 2 vezes contra o Uruguai e o mais famoso deles contra a Tchecoslováquia, ao tentar encobrir o goleiro do meio de campo. Todos os 3 lances ocorreram na Copa de 70. Até hoje, quando algum jogador consegue marcar um gol a essa distância, a primeira coisa que vem à cabeça dos narradores é: fulano fez um gol que Pelé não fez. Em 1974, Pelé fazia sua primeira despedida do futebol. Contra a Ponte Preta, na Vila Belmiro, o rei fez a última partida pelo Santos, na vitória por 2-0. No ano seguinte, aceitou a missão de defender o New York Cosmos. Se hoje a Liga do Futebol Profissional dos Estados Unidos tem uma média de público melhor que a do Campeonato Brasileiro, isso se deve muito a Pelé. Durante 2 anos, ao lado de craques como Beckenbauer, Carlos Alberto Torres, Marinho Chagas e Johan Cruyff, ele conquistou títulos e ainda mais fama internacional. Era apenas o começo do desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos e Pelé foi o responsável pelo pontapé inicial.
Pelé foi eleito atleta do século XX por jornalistas das 20 publicações mais importantes do mundo. E o resultado foi divulgado no dia 12 de julho de 1980 pelo jornal francês L'Équipe. Pelé teve 178 pontos, 9 à frente de Jesse Owens, atleta americano que se tornou mundialmente conhecido pelos feitos nas Olimpíadas de Berlim em 1936, ao conquistar a medalha de ouro em 4 provas. Após encerrar a carreira de vez em 1977, uma partida entre Cosmos e Santos, e detalhe, nessa partida ele defendeu cada clube num tempo. Depois disso, Pelé passou a investir na carreira artística, que ajudou a manter seu nome em evidência, além de aumentar ainda mais a sua popularidade. Entre outros filmes, ele foi astro em Fuga para a Vitória, de 1981, e Os Trapalhões e o Rei do Futebol, em 1986. Como sempre gostou de tocar violão e era amigo de muitos cantores, como Wilson Simonal, Pelé também gravou músicas e discos. A música mais famosa é a ABC, que ele cantava pedindo mais uma vez pela educação das crianças. Em 1995, Pelé aceitou aquele que talvez tenha sido o seu maior desafio na vida: ser o primeiro ministro do esporte no Brasil. Convidado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, o rei vestiu terno e gravata e matou no peito a responsabilidade. Antes dele, o Zico havia sido secretário nacional de esportes do governo Collor. Em 1998, Pelé criou uma lei polêmica que revogou outra lei criada por Zico e mudou a legislação sobre o passe de jogadores de futebol. A Lei Pelé vigora até hoje no Brasil. Por essas e outras é que Pelé sempre foi ovacionado por todos os cantos em que passou. Saiu do Brasil para ser amado e idolatrado nos Estados Unidos, na Europa, na África e em todo o Oriente. A monarquia de Pelé teve início ainda durante a adolescência, aos 15 anos. Com 1.282 gols, 3 Copas do Mundo conquistadas, além de 2 Libertadores e 2 Mundiais pelo Santos, Pelé alcançou números praticamente inatingíveis. E foi assim que Pelé se tornou o rei do futebol. E se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha, não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.